Fala artesão, vamos para nossa aula de peça decorativa. Aqui a mesma coisa do nosso porta-guardanapo que nós fizemos uma aula anterior, nesse estilo de porcelana fake. Fica uma peça decorativa muito legal. Também é uma ideia que vocês podem fazer em outros formatos, outras ideias, outros modelos. Então deixem aí a criatividade de vocês e bora para a aula para fazer essa peça decorativa. Vamos aprender, vem comigo. E para a gente começar, a gente vai usar 2 cones de isopor e 2 bolinhas, tá? Esse cone aqui, ele tem 13 centímetros de altura, vou mostrar para vocês. Mas vocês podem usar um pouquinho maior, pode usar de 15, não tem problema. Se tiver o de 15, você corta e fica de 13. E esse aqui tem 10 centímetros de altura, tá? E eu tenho aqui uma bola de isopor de 55 milímetros. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um tamanho um pouco diferente, né? E essa é de 40, tá? Então essa aqui eu não tinha uma de 40, então eu peguei uma menor, coloquei papel alumínio e passei fita crepe para ficar 40 centímetros. A de 55 vocês podem também usar uma bola de mais ou menos ali 60 centímetros, tá? Então, eu vou pegar aqui a massa branca, peguei uma quantidade de massa mais ou menos do mesmo tamanho da minha bola de 40 ali, porque não é uma bola, então ela tá toda amassada. Então, eu peguei uma quantidade maior de massa para que ela fique redondinha, bem certinho, tá? E aí, a gente faz o revestimento, lembrando que tudo isso eu passei cola branca, deixei secar e aí a gente vai revestir, tá? Tirei minha aliança aqui, agora eu vou fazer eu revesti aqui, vou deixar bem lisinho. Como foi uma bolinha que eu improvisei, então ela não é lisinha. Então aqui eu tive um pouquinho mais de trabalho para deixar ela lisa, tá? Mas se vocês pegarem uma bolinha perfeitinha, é só revestir, tá? Ó, e aí no meu caso aqui eu tive que ter um trabalhinho de alisar, né? Enfim, e aí eu vou deixar secar essa bolinha completamente, essa massa. E eu vou espetar um palitinho aqui nela e vou colocar para descansar. Ó, eu vou alisar bem, coloco aqui o palitinho, ó, pressiono e deixo bem lisinho. Vocês façam isso, tá? Não tem medida para revestir, tá? Vocês podem só abrir uma massa e revestir. Aqui no meu caso eu precisei pegar uma quantidade maior de massa mesmo. Ó, eu vou colocar aqui nesse cantinho, vai ficar aqui secando. E aí agora eu vou abrir uma massa para essa bolinha. Como eu falei, né? A bolinha aqui, ela tá mais perfeitinha, mais arrumadinha, então eu vou abrir a massa, tá? Ó, já tá com cola. E a cola já secou. Então eu vou abrir aqui, vou tirar as marcações primeiro, pressionando contra a mesa. E aí, ó, eu vou abrir essa massa na bolinha e vai revestir, tá vendo? E aí você vê, se tiver uma quantidade muito grande de massa, você tira o excesso. Enfim, deixa bem niveladinha. Tá vendo que essa daqui eu coloquei uma quantidade bem menor para eu poder abrir e revestir a bolinha por inteiro e ficar igual. Ó, aí a gente vai alisar, tirar as marcações. Saiu um pouquinho aqui do vídeo, mas não tem segredo. Faz um côncavo na mão e vai girando a bolinha. Vai girando, fazendo carinho, até você ver que ficou aí com um bom acabamento. Ó, aí vai ficando assim. Eu vou pegar aqui um palito também, vou arrumar mais um pouquinho, porque ela ainda não tá tão perfeita. Eu vou colocar na mesa para alisar. Deixar mais retinho, tá? E vocês vão passando na mesa, na base da mesa e vai girando para ela ir nivelando a massa. Depois vem, ó, fecha a mão assim igual eu tô fazendo, ó, faz esse côncavo. E vai girando, ó. E aí vai deixando a massa bem lisinha, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar pra secar. Então eu vou inserir um palitinho aqui, ó. E vou deixar pra secar aqui, tá? A massa quando secar também, ela vai esticar um pouquinho. Então vai tirar boas partes de imperfeições. Aqui é a mesma coisa, eu vou abrir a massa. Vou tirar as marcações e vou abrir com o rolinho pra gente revestir os 2 cones de isopor, tá? Um dos cones eu fiz improvisado. Eu peguei um pedaço de isopor e eu cortei.
Então ele tá um pouco imperfeito, mesmo que eu lixei ainda ficou com algumas falhinhas, então eu vou deixar uma massa grossinha ali, ó, pra revestir, tá? Já passei cola, então a massa vai firmar bem, ó. Aqui, aí eu dou a volta aqui, não tem muito segredo, é só revestir mesmo. E a questão maior aqui é o acabamento, tá? Então eu vou vir com a tesoura, vou tirar aqui esse excesso de massa e vou tirar um pouco do excesso embaixo, que a gente vai fechar ali. Vou tirar um excessinho mesmo. E com o rolinho, ó, eu venho puxando, e aí se eu tiver que tirar o excesso, eu tiro, ó. E aí eu venho puxando essa massa, cuidado para não rasgar na ponta. Vou nivelar aqui na mesa, ó. E vou ajustar aqui para ele nivelar, tá? E aí depois eu dou o acabamento. Vou vir também com uma espátula, que eu acho que é mais fácil. Aqui eu vou fechar, ó, pela parte da tesoura. E agora eu vou dar o acabamento aqui no cone para ficar tudo bem niveladinho, bem certinho. E agora eu vou ajustar aqui em cima, vou tirar esse excesso e vou ajustando aqui a parte de baixo, ó, descendo um pouquinho mais a massa, ó, tirando o excesso. E agora eu vou alisar, deixar bem lisinho, tá? Usa a mesa, usa alguma coisinha reta que você tiver para alisar. Eu uso essa espátula, uso muito essa espátula, mas vocês podem usar também uma base de acrílico. Ó, eu tô deixando aqui as pontinhas mais arredondadas, um pouquinho mais arredondada. E aí vai fazendo carinho com a palma da mão e alisando para deixar bem retinho. Muitos acabamentos também a gente consegue fazer depois, igual a aula do porta-guardanapo, tá? Então, se você não viu, corre lá para ver como que eu fiz o acabamento lá no porta-guardanapo. E aí aqui a gente só alisa mesmo. Dá um trabalhinho, né? Mas fica um acabamento bem legal. Então a gente vai fazer isso, vai alisar mesmo. Tô pegando aqui uns materiais, eu vou colocar ele descansando em pé, o isopor descansando em pé, para não amassar nas laterais. E a gente vai fazer a mesma coisa agora no grandão, no maior. Tá? Peguei uma quantidade maior de massa, também não tem medida. Só abre a massa, não muito fina, e deixa aí num tamanho que dê aí para você revestir todo o isopor. Pode abrir a massa aí nos 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, já tá uma massa boa para revestir. Olha, aqui eu vou tirando, vou abrindo, né, bem niveladinha, e aí a gente vai revestir. E vai virando a massa, né? Vocês notem que eu abro de um lado, viro ela do outro lado pra não grudar na mesa, ó. Eu viro ao contrário, ó, tá vendo? Pra não grudar. Aí aqui eu vi que vai dar mais ou menos, e aí eu já vou revestir, ó. Aí grudou um pouquinho na mesa, que a minha massa tá bem molinha, mas não tem problema, a gente vai arrumar aqui. E aí alisando vai sair esse acabamento que ficou ali. Eu vou vir com a tesoura, vou tirar o excesso. Não tem segredo, gente. Notem que eu faço bem assim, ó. Algo bem rústico mesmo, porque o acabamento é o que dá o resultado melhor mesmo, tá? E aí eu vou revestir a parte de baixo, vou tampar ali. Não vou deixar com isopor, eu vou tirar a marcação da tesoura com o rolinho. Aqui na parte de cima eu tiro o excesso. E ó, a espátula para dar acabamento, tá vendo? O segredo ali é o acabamento da espátula. É onde a gente gasta mais tempo, né, fazendo esse acabamento. Ó, e aí aqui ó, ainda ficou uma marcação, eu vou tirar com o rolinho mesmo, fazendo o movimento, girando o rolinho e arrastando. Vou nivelar o máximo que eu puder, vocês nivelem, tá? E se ficar alguma falha, a gente consegue fazer um enxerto e acabamento no final, tá?
que é o acabamento de enxerto, e lixar depois que tiver tudo seco. Ó, e a gente vai fazendo esse movimento e alisa bem, deixa bem certinho, parte de baixo também. Se você quiser bem retinho, puxa bem a massa nas laterais embaixo para ficar bem retinho. Eu queria levemente arredondado, então eu arredondei um pouquinho os cantinhos da base do cone. Ó, aqui ficou uma falhinha, só que eu vou deixar secar para depois corrigir essa falha, tá? Ó, ficou assim, tá lisinho. Uma falhinha ou outra que ficou aqui a gente vai arrumar depois. E eu vou deixar secando assim, em pé. A gente vai fazer as orelhas. Aqui, para as orelhas maiores, a gente vai usar as 20 gramas de massa para cada orelha. E aí é só sovar bem essa massa. Tira as marcações pressionando contra a mesa. Faz uma bolinha. Faz a mesma coisa com a outra, né? Sova bem, ó. Aí pressiona contra a mesa, tirando as marcações, e faz bolinha. Essa orelhinha também não tem segredo. A gente vai fazer as duas bolinhas, vamos fazer um rolinho. Um rolinho alongadinho, ó, deixando um lado mais gordo que o outro, tá vendo? Assim. Vê se tá do mesmo tamanho, se tiver que arrumar, você arruma, ó. Tô vendo se eles estão iguais, ó. A câmera atrapalha um pouco de ver, então às vezes eu tenho que olhar por cima. Aí você só olha, vê se tá bem parecido, e aí a gente vai arrumar e achatar. Vamos dar uma olhadinha, ver se tá igual e achata. Eu resolvi fazer a orelha assim, mais simplesinha, mas vocês podem fazer de outro formato se quiser. Ó, aí eu vou só ajustar aqui as laterais, tá? E aí a gente vai colocar pra descansar, pra secar, ó. Ajusta assim, ó, deixa retinho, tá vendo? E aí, tô vendo aqui se tá do mesmo tamanho, ó. Vou arrumar aqui, vou colocar uma em cima da outra só pra eu ver se tá igual. Tá, e aí agora eu vou deixar aqui do lado, vou dar formato nela daqui a pouco, tá? Vou deixar ela aqui e vou fazer as orelhas do cone menorzinho, que a gente já vai dar formato nelas, tá? Deixa descansando, já a gente vai mexer nelas. Ó, tô vendo aqui o tamanho pra ver, ó, a cabecinha. Ó. E aí eu gosto de dar formato aqui em cima pra não grudar, tá vendo? E aqui, você vira só um pouquinho. Eu dou uma viradinha nela e aí tô aproveitando pra ajustar também. Ó, tá vendo? Eu viro só um pouquinho a base aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Não é pra fazer muito, não. Aqui vocês podem aproveitar também pra fazer aquela orelhinha mais caída, né? Mas eu preferi deixar assim. E aí, ó, eu ajusto e vou deixar uma do lado da outra, assim, tortinha. E agora a gente vai fazer as menores, que são 10 gramas para cada orelhinha menor. Pressiona contra a mesa, tirando as marcações, e faz uma bolinha. Pressiona contra a mesa, ó. E faz uma bolinha. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com as orelhinhas maiores. Faz um rolinho, deixa um lado mais gordo que o outro. Tá vendo, ó? Aí só deixa um do lado do outro pra ver se tá o mesmo tamanho e achata. Não tem segredo. Eu viro pra não grudar, ó. Aí vê se tá certinho, se tá retinho, se tem que arrumar alguma coisa. Aqui eu tô só conferindo as laterais e eu vou aproveitar aqui a espátula pra deixar retinho, tá vendo? E aí vou fazer a mesma coisa com a outra, dar um formatinho aqui, ó, pra deixar ela descansando assim, ó. Pra deixar ela secar assim, tortinha também. Tá? Vou trazer aqui, ó, pra vocês verem como que eu deixo ela secando assim, ó, tá? A gente vai deixar secar agora. E aí agora, aqui já secou tudo. Secou a bolinha, secou a orelha, secou o cone. A gente vai vir com arame, tá? Que eu tô usando um arame galvanizado. É um arame que não enferruja, tá? Então, vocês podem procurar nas casas de material de construção. E eu vou passar aqui na lateral dessa orelha, ó. Depois eu fiz abri uma abertura dentro da orelha, tá, pessoal? Eu acabei não gravando, mas eu só pus meu dedo e abri um pouquinho.
na parte de dentro das orelhinhas. Então é só você pressionar o dedo e abrir um espacinho, tá? E aí eu vou colar aqui a cabeça no cone, né? No caso, a bolinha no cone. Então eu vou passar cola branca mesmo. Vou encaixar, ó, com arame galvanizado juntando os dois. Vou deixar essa cola secar aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou passar cola instantânea. E aí eu vou arrumar aqui, ver a posição certinha das orelhas e vou pressionar e enfiar dentro dessa bolinha de isopor as orelhinhas com o arame, tá? Ó. Ficar assim, aí se posiciona, ó, vê certinho, vê se tá certo. Se tiver torto, você arruma. Aí eu vou passar cola. Ali eu vou passar cola instantânea, porque eu quero uma fixação um pouquinho mais rápida. E como tá tudo seco, eu vou passar ali, não vou passar no arame, tá? Não passa a cola instantânea no arame, porque na hora que o arame entrar lá dentro, essa cola vai abrir um buraco no isopor, porque a cola instantânea, ela corrói o isopor, tá? Então, por isso, cola só biscuit no biscuit. Ó. E aí ficou desse jeito, assim, ó. A gente vai dar o acabamento agora pra juntar as partes. Tô gravando aqui também do grande, mas não tem muito segredo. A gente vai fazer a mesma coisa. Coloca um arame galvanizado, passa cola branca, pressiona, deixa ali, ó, bem pra fixar bem, tá? Eu tô passando cola branca porque a parte ali da minha base do isopor ali, aquela parte de cima, ela tá com isopor aberto, né? Não tem massa, então por isso que eu tô colocando cola branca. E aí, ó, a gente vai abrir aqui um buraquinho para cada orelha. Se vocês não conseguirem, usem ali o estilete, ou o estilete não, perdão, uma ferramenta com ponta. E ó, só pressionar aqui e colocar. Vou passar cola também aqui, ó, só nessa parte do biscuit mesmo, para fixar rápido. E é só isso, tá? E tem que ter o arame, gente, para poder dar a fixação. O arame é importante que ele passe por dentro da cabeça e vai, né, um pouquinho até a parte de dentro do isopor, tá? Depois que secou a cola, a gente vai vir com um rolinho de massa branca e aí a gente vai passar ali no meio do pescoço para juntar. Quando a gente vai fazer o estilo da porcelana fake, não pode ter essas quebras, né? Então, por exemplo, da junção entre o pescocinho, que seria o cone e a bolinha, precisa ter uma junção. Não pode ter esse degrau, né? Pra gente poder fazer esse estilo da porcelana fake. É uma peça única. Então, a gente faz esse enxerto ali com um pedacinho de massa. Então, por isso que nós vamos fazer tanto no pescoço quanto nas orelhas, para não deixar degrau, tá? Por conta do estilo mesmo da peça. Aí aqui eu vou passar um pouquinho de água com o meu pincel aquarelado e vou vir você pode vir com uma esteca de agulha ou essa estequinha aí, esse pincelzinho que é o pincelzinho modelador que a gente usa para fazer enxerto também. Aí faz esse movimento, juntando as partes, juntando a massa. Ó, faz um movimento pra cima e pra baixo, ó, e vai juntando tudo. Ó, aí a gente vai fazer esse enxerto e usem aí o lenço umedecido, usem o dedo, usem aí o pincelzinho com água pra juntar tudo, ó. Tá vendo? Essa parte eu gosto de não cortar, porque eu gosto que vocês vejam que é um processo que não é mágica. É necessário que vocês invistam aí um tempinho para dar o acabamento. Apesar da peça ser muito fácil, a única coisa que ela exige ali é um trabalhinho ali no acabamento mesmo, tá? Então, vou pegar um lenço umedecido, ó, e venho aqui tirando o excesso de água e ao mesmo tempo alisando. Tá, ó, uso o dedão ali, ó, para ir alisando.
pra ver se tem alguma coisinha pra corrigir, ó. E só alisar. Só alisar. Nesse momento aqui também vocês aproveitam pra dar os acabamentos que eu falei. Se tiver alguma falha, se tiver algum errinho, algum degrau, alguma coisa, vocês já aproveitam pra fazer um enxertinho de massa. Se abriu algum buraquinho, entendeu? Aproveitem já pra fazer todo o acabamento necessário. Ó, aí aqui também vocês já podem, eu aproveito pra limpar algumas partes. Talvez tenha sujeira, vocês já limpam. E a mesma coisa a gente vai fazer na orelha, tá? Aí vocês vão fazer esse acabamento no pescoço das duas peças, tá? A gente vai fazer tanto nessa pequena quanto na maior. O que vai diferenciar é a quantidade de massa que você talvez tenha que colocar na peça maior, tá bom? Ó, e eu vou fazer aqui a limpeza do excesso, ficou assim já, ó, como tá legal. E eu vou fazer na orelha. Na orelha também, pra fechar ali, dar um acabamento, ó. Vou dar a volta. Vou passar um pouquinho ali no meinho das orelhas, ó. Vou empurrar uma massa ali pro meio. Passar água. A mesma coisa do pescoço. E vou juntar. Ó, faz o enxerto. Ali no meio, se a ferramenta não entrar, você vem com uma esteca de faquinha, pressiona ali no meio para arrumar também. Ó, tá vendo? Aqui no meio, eu acho que só com o pincel eu consigo arrumar aqui. Ó, só com o pincel eu já consegui arrumar ali o meinho, tá? Mas se vocês não conseguirem, coloca uma estequinha de faca ali no meio. E aí só vai fazendo enxerto mesmo, ó, alisando, fazendo carinho. Usa bastante aí o pincelzinho de água de vocês. E alisa bem. Ó, aí tira o excesso já com lenço umedecido. Aproveita também, se vocês quiserem, pode já limpar a peça. E aí depois que secar tudo isso, vocês que secar bem, vocês podem vir com uma lixa, ver o que tiver com falha e fazer o lixamento da peça, uma lixa bem lisinha, sabe, aquela lixa d'água. E aí você pode lixar e dar o acabamento na peça, tá? Ó. Ó, aqui ficou uma falhinha, ó, tá vendo que eu falei pra vocês? Ó, eu já vou fazer um enxerto ali, abrir um buraquinho, ó, e já vou dar um enxerto, o acabamento ali pra não ficar... Ó, e ficou desse jeito, a gente vai esperar secar tudo agora. Então, pessoal, ficou assim, ó, tanto o maior quanto o menor. A gente vai deixar agora, eu vou fazer a parte do laço, que fica aqui embaixo, o laço deles. Então, para fazer o menor, laço menor é 10 gramas cada lado do laço. Eu vou tirar as marcações pressionando contra a mesa, faço uma bolinha. Mesma coisa do outro lado. Tiro as marcações, faço uma bolinha. E aí a gente vai fazer um quibezinho em cada lado. Um quibezinho, ajusto os cantinhos. Faz um quibezinho, vê se tá do mesmo tamanho os dois lados. Ó, fazer nos dois eu vou pegar uma ferramenta roliça e vou pressionar para abrir. Vocês podem usar um rolinho. Esse aqui eu preferi fazer porque é menor. E vou beliscar essas pontinhas para ajustar. A mesma coisa do outro lado, vou beliscar. E aí agora a gente vai passar cola na pontinha. Vou pegar a cola branca mesmo e vou passar uma colinha aqui na ponta. Ajusta, deixa certinho. Ó, vai ficar assim.
Agora a gente vai fazer as partes, ó, fica bem assim, ó, embaixo. Agora a gente vai fazer as outras partes, que a gente vai abrir uma massinha pra fazer o complemento desse laço, tá? Vou pegar aqui a espuminha, vou deixar descansando. Vou abrir com o restante da massa, eu vou abrir aqui um rolinho e vou abrir essa massa. Eu tô usando aqui um rosa bem clarinho, tá? Pro laço eu tô usando um rosa bem clarinho, eu não falei pra vocês, parece um branco, né? Mas é um rosa bem clarinho. E vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Ó, abri aqui e tô deixando bem niveladinho a régua niveladora de 2 milímetros, tá? Tem uma bolinha aqui, eu vou tirar. E vou dobrar aqui de novo pra sair. Ficar certinho. A gente vai abrir essa massa. E depois a gente vai cortar, vai tirar o excesso. Deixar bem certinho. Eu preciso que ela seque um pouco, porque ela tá bem úmida. Então acaba que gruda um pouco mais, né? Então eu vou passar um creminho aqui, porque senão ela vai grudar. Aí eu venho com o papel pra secar bem. Ó, e aí eu coloco aqui, vou tirar com a minha reguinha, esse lado. Tá vendo que tá bem molinha a minha massa, então tá grudando. Ó, tira os cantinhos, a gente vai fazer. Ó, vamos ver se vai dar o tamanho. Deixa eu ver aqui. Tá grudando na ferramenta, vou tirar o excesso. Vou ajustar nas laterais e tirar um pouquinho mais, que eu achei que ficou grosso. Ó, tá vendo? Faz uma faixinha desse tamanho. Vou tirar aqui no cantinho. E a gente pode cortar. Eu vou ver o tamanho aqui, cortar no meio, para poder fazer as laterais desse laço. Ó, e aí juntar as pontinhas. Eu junto as pontinhas, depois a gente vai tirar essa parte que ficou para cima, sobressaída, mas só para dar um acabamento mesmo ali. Fica mais fácil de encaixar, tá? Com o cortador quadrado, vou passar um creminho, porque a massa tá bem molinha. Com o cortador quadrado, eu vou vir aqui, ó, na ponta do cortador e vou tirar ali o cantinho, ó. Aí já sai assim, ó. A mesma coisa no outro, ó. E aí a gente vai usar assim, vou colocar aqui embaixo, ó, tá vendo? E aí a gente vai deixar secando essa parte. A mesma coisa a gente vai fazer pro laço no maior, tá? Agora eu vou já deixar a peça limpa, vou aproveitar para tirar todo excesso de sujeira, principalmente ali na parte de baixo, porque depois que a gente colar o laço, a gente não vai conseguir limpar. Então eu já tô aproveitando para limpar ela toda, né? Já vou deixar bem limpinho, tem bastante cabelinho, como a massa é branca e a gente deixou descansando, tal, acabou pegando o pelinho, tá? E agora eu vou fazer uma outra tira de massa que vai no pescocinho, né? Então eu vou abrir aqui com a régua niveladora número 2 também. Ó, um pedacinho de massa. Deixa eu ver se eu vou tirar aqui o excesso. Vou pegar só, tirar um pedacinho aqui, ó. Ó, pra ficar mais fininho. Ó, vai ficar desse jeito e eu vou passar ali no pescoço. Eu vou ver qual é a parte da frente, qual é a parte de trás. E eu começo, ó, pela parte de trás, para deixar reto, a parte de trás deixar para fazer a junção e unir na frente, porque aí o laço vai na frente e vai esconder esse acabamento, tá? Então eu vou por assim, ó, começo por trás, ó, tá vendo? E deixo aqui a parte da frente para juntar aqui na frente. Aí junta, a gente vai vir com a tesoura e eu vou cortar aqui com a tesourinha. E aí você pode dar acabamento ou não, que depois vai colar aqui mesmo, e aí não vai dar pra ver direito. E aí eu vou colar aqui, já, essa parte aqui, embaixo, ó. E aí tá vendo que eu falei pra vocês que a gente ia tirar aquela parte, ó? Eu vou vir pressionando, ó, com o pincel modelador e vou tirar um pouco esse excesso, porque na hora que a gente colocar o laço em cima, ele vai ficar muito saltado, tá?
E aí com o pincel modelador eu vou abrir depois ali um pouquinho, ó, e vai ficar assim o laço em cima, ó. Tá vendo? Ó como fica legal. Tá vendo? Ficou um rosinha bem clarinho. E vocês podem até usar um outro tom de cor. Ó, eu vou abrir um pouquinho aqui esse buraquinho para empurrar a massa mais, ela fixar e também não ficar um degrau muito alto. Ó, assim. Agora eu vou vir passando cola nessa parte do laço, que é onde vai ter contato ali mesmo com a bolinha de isopor, né, que é a parte da cabecinha. E passo também aqui, deixo ele meio assim, ó, embaixo. E aí a gente vai agora ajustar essa parte, ó. Eu vou abrir um espacinho aqui para preencher as laterais e para os lados. E abro aqui um pouquinho essa parte do laço. Isso aqui vai ajudar a fixar, né, mais o laço ali. E abrir um espacinho também no meio, ó, organizar, né? A gente vai organizar a posição do laço. Ó, ficou desse jeito. Depois a gente vai deixar ressecar um pouquinho, ele vai ficar caindo um pouquinho porque a massa tá mole. Mas você sempre vai cuidando e vai ajustando, tá? Ó. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o maior. O maior, eu fiz a mesma coisa, abri uma massa mais proporcional, ó. Tirei aqui, ó, essa parte, a mesma coisa. Eu pulei pra essa parte já, porque é a mesma coisa. A gente passa a massa ao redor do pescocinho, depois vem, ó, com a tirinha que a gente abriu, igualzinho o menorzinho, tá? Do mesmo jeito, não tem segredo. Vou tirar aqui, ficou um excessinho. Ó, e aí, o laço maior, a gente vai usar, fazer com 20 gramas cada lado. E aí a gente pressiona contra a mesa, faz uma bolinha na mão, pressiona contra a mesa, faz uma bolinha na mão. E aí você vai fazer um quibezinho. É maior a parte, essa é um pouquinho maior, né, do que o outro laço. Então presta atenção com relação se elas estão iguais, se esse quibinho, né, tá no mesmo comprimento do outro, ajusta bem, deixa bem certinho. Ó, vê se tá certo. A gente pode usar o mesmo rolinho ou você pode usar um rolinho maior. Eu vou usar o mesmo aqui. Talvez eu tenha que pressionar um pouquinho, se for o caso aqui, pra abrir. Ó, tá vendo aqui? Eu vou pressionar um pouquinho mais. Ó, aí a gente vai... Vou abrir mais um pouquinho aqui. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro. A gente vai passar uma colinha na ponta, juntar as partes, ó. Ajustar pra ficar certinho. Ó, não tem segredo, tá? E a gente vai colocar lá o laço aqui em cima, tá? Ó. E aí já passei cola. Aqui, ó, eu vou abrir um espaço no meio com essa ferramenta. Pode ser uma ferramenta de agulha. Vou abrir um espaço nesse e abrir um espaço nesse aqui. Tá vendo? Vou abrir um espacinho porque a gente vai colocar uma massinha ali no meio para simular a junção. A gente vai simular aqui a junção desse laço. Então eu venho com uma massinha, faço um quibe bem alongadinho, ó, e a gente vai colocar assim, ó. Sabe? Bem no meio, dando a volta aqui por baixo. Entendeu? Só sovar aqui de novo, porque amassou. Abre um rolinho mais compridinho, ó. Eu vou deixar um lado mais compridinho que o outro, tá? Porque ali eu vou precisar passar a volta embaixo, dar a volta embaixo. Ali na parte de cima não, eu só vou encaixar, tá? Então vai ficar desse jeito aí, vocês estão vendo. Ó, passo colinha bem no meinho. E aí eu venho encaixando aqui, ó. Tá vendo? Assim, e dou uma pressionadinha e dou a volta. E aí venho com uma ferramenta. Deixa eu tirar essa sujeirinha aqui. E venho com a ferramenta, ó, e empurro pra dentro. A mesma coisa aqui, ó.
Vou dar uma empurradinha pra dentro. Bem? E ajusta bem, deixa bem certinho. Ó, ficou um laço assim. Ó, já aproveita pra acertar os cantinhos aí, se tiver que arrumar alguma coisinha, ó, já arruma. E vamos deixar secando assim, a mesma coisa no outro. Vou fazer um rolinho com um cantinho mais fininho que o outro, ó. Faço o rolinho, deixa eu tirar mais aqui a massa. Faço um rolinho, deixo ele compridinho, mais compridinho de um lado do que do outro, ó. E aí eu vou vir aqui, passar cola. E vou encaixar aqui no espacinho, ó. E dou uma puxadinha, vou dar a volta até preencher lá dentro, ó, lá embaixo. E empurro com a ferramenta. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Empurro bem pra fechar, pra dar um acabamento mesmo, ó. E aí ficou desse jeito. Agora é só a gente esperar secar e invernizar com verniz brilhante. Ó, certinho. Prontinho, gente. E aí, ó, a peça ficou assim. Depois que secou meu laço, eu invernizei todo ele, os dois, com verniz brilhante e deu esse acabamento. Parece até uma porcelana, mas não é porcelana. É uma porcelana fake. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, comenta aí nesse vídeo para falar sua opinião. E a próxima aula vai ser um pote também de porcelana fake. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.